Olá, doutores, olá, doutoras, olá, estudantes de fisioterapia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Como sempre, recebendo grandes nomes, referências da nossa profissão, que tem muitas histórias bacanas para contar para vocês aqui, para inspirar. Quem fala aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, no Paraná, e também trabalho com educação financeira para profissionais da saúde. Se você tem interesse sobre investimentos, segue minha página lá. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui em mais esse episódio, e agora a Sibeli vai dar as boas-vindas para vocês também. Olá, pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem para mais um episódio do Fisioverso. E hoje, como sempre, uma super convidada que eu tenho certeza que vocês vão se encantar e se inspirar muito com a história e com a trajetória profissional dela. E eu sei que muita gente vai se identificar porque ela é de uma área que hoje, talvez seja uma das áreas que a gente tem uma procura grande, nós que somos professores universitários, a gente vê que tem muito aluno que vem para nós já com a intenção de trabalhar nessa área. Mas antes de chamá-la, eu sou a Sibeli Knaught, sou fisioterapeuta neurofuncional, também sou professora universitária aqui da Unicentro em Guarapuava, no Paraná. E antes de chamar a nossa convidada, roda a nossa vinheta. Olá, Marciele, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Fisioverso. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos bater um papo. Que bom, Marciele, a gente está muitíssimo feliz, de tê-la aqui conosco. E eu tenho, o prazer de já conhecer a Marciele, de alguns anos, não muitos, mas alguns anos. E conheço um pouquinho, do trabalho dela e sei o quanto ela é uma profissional super diferenciada na área, envolvida, com uma associação. A gente vai falar um pouquinho depois. Hoje a Marciele também é vice-presidente, Marciele, da Brafidef, que é da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional. Nós fomos parceiras por um período, no CREFITO 8, como conselheiras. E hoje, a gente vai aqui contar um pouquinho da sua história e, sem sombra de dúvidas, inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo. E eu sempre gosto de reforçar, Acho que essa inspiração ela não é só para quem está começando na área, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que já estão aí há muito tempo, no mercado de trabalho, conseguem e vão conseguir absorver muitas coisas, ter muitas inspirações, muitos outros objetivos. Falo isso que, e o João acho que vai concordar comigo, a gente tem ouvido cada história boa que, assim, dá um chacoalhão na gente também, João, de, poxa, o que eu estou fazendo, E eu tenho certeza que com você vai ser assim também. E antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho para nós quem é a Marciele. A Marciele tem 37 anos, e hoje, 37 anos, eu tenho 2 filhos maravilhosos, sou casada e sou uma fisioterapeuta apaixonada pelo que eu faço, sou filha amada de Deus, Então, assim, essa questão espiritual para mim é muito importante. Então, essa é a Marciele, que se divide na sua vida profissional, na sua vida espiritual e na sua vida familiar, E essa é a minha essência. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu falo disso abertamente, Porque são coisas que para mim são importantes na minha vida. Então, essa sou eu. Muito bem, Marciele. Eu acho que é importante, todos nós termos essa questão espiritual associada à nossa vida pessoal também, e cada um tem a sua espiritualidade, Então, associar isso e deixar cada vez mais importante na nossa vida só reforça quem a gente é e como isso faz bem para nós, Eu realmente tenho reforçado esse meu lado, sabia? Ultimamente, você falou que me chamou atenção e como isso tem feito bem para mim.
como isso tem feito bem para mim, como isso tem feito bem para minha família, sabe? Para minha esposa, para os meus filhos, assim. E é uma coisa que me chamou a atenção que você falou e que bacana que é assim. Mas a gente vai entrar nisso ao longo do nosso podcast aqui. Mas antes, vamos te conhecer profissionalmente. Como que a fisioterapia entrou na sua vida? Aonde que você se formou? Aonde que o interesse pela dermatofuncional aconteceu? Então, conta um pouquinho dessa história. Então, assim, ao contrário de muitos colegas hoje que entram na faculdade de fisioterapia, né, pensando na dermato, eu me formei em 2008, uma faculdade chamada Faculdade Assis Gurgax, no estado do Paraná, em Cascavel, né? E quando eu fiz a faculdade, a dermatofuncional ainda estava iniciando como uma cadeira, né, como uma disciplina. Então, eu tive uma experiência de 6 meses e foi uma experiência um tanto negativa, porque eu não vi a dermatofuncional como eu defendo hoje, né? Então, eu vi uma dermatofuncional puramente estética, uma dermatofuncional voltada para limpeza de pele, para estria, para drenagem linfática. E aquilo me decepcionou. Eu falei, eu não estudei fisioterapia para isso, né? Então, nesse momento da faculdade, a dermatofuncional não era uma opção, não era algo que eu queria fazer, não era algo que eu desejava, né? Então, a dermatofuncional, ela caiu na minha vida no pós, depois de formada, né? Então, a minha formação foi muito forte na parte de ortopedia, né? Eu não sei como que estão as universidades hoje ainda, se ainda tem a ortopedia continua, né, sendo muito forte, mas na minha formação ela foi muito forte. Então, eu saí da faculdade querendo trabalhar com reabilitação ortopédica. Era esse o meu desejo. E a Cibele me conhece, eu sou bem patricinha, sabe? E eu sempre andava bem vestida, assim, na faculdade. Eu gostava de andar de salto alto. E todo mundo ficava assim, meu Deus, essa Marcele quer fazer ortopedia, né? Não achavam que não era muito a minha cara. Mas eu gostava de reabilitar. Eu gostava de fazer a diferença na vida das pessoas, né? De poder tratar uma pessoa que tinha operado o ombro ou feito uma fratura e reabilitar ela para que ela voltasse, né, a ter a sua vida normal. Então, esse era o prazer em ser fisioterapeuta. E eu queria isso. Porém, quando eu me formei, eu já namorava o meu marido, e que na época era meu noivo, e eu vim a Curitiba, né, saí de Cascavel. Eu nasci no interior do Paraná, numa cidadezinha de 12 mil habitantes. Meu marido até brinca, né, que é de Engenheiro Beltrão para o mundo. Mas eu tenho uma história de vida onde os meus pais se esforçaram muito para pagar a minha faculdade. Se eu começar a falar, eu vou começar a chorar, gente. Não, mas viu? Olha, eu sou a campeã de choro nesse podcast. Eu já estou chorando. O Fisioverso é para isso mesmo, assim, é para ouvir essas histórias. Hoje já tô feliz porque assim a gente formou na mesma cidade. Eu sou egresso de Cascavel também. Eu formei na primeira turma da Unioeste, na primeira. Legal. Assim, formamos na mesma cidade, então já temos algo em comum aí. Mas siga a história. E aí, assim, os meus pais se esforçaram muito para pagar uma faculdade para mim, né? Não foi algo assim... É difícil. Tinha dinheiro sobrando e vai poder fazer faculdade particular, né? Então, foi algo muito sofrido, assim. Foi um momento que a minha família passava por uma situação financeira um tanto complicada. Então, a minha faculdade toda foi feita, assim, com muito sacrifício. E eu via o esforço que meus pais faziam, então eu falava, isso aqui tem que dar certo, né? Isso aqui tem que dar certo, porque é a minha chance de ter uma vida diferente, realmente fazendo a fisioterapia dar certo. Só que eu falo que assim, o começo da profissão é sofrido, né? Quem está aí se formando, a gente sai da faculdade com um sonho de fazer as coisas acontecerem, né? De querer, de fato, além de causar um impacto na população, nos nossos pacientes, em viver de forma digna do nosso trabalho, né? Exato. E isso foi extremamente frustrante, porque eu cheguei no mercado tecnicamente muito bem qualificada, eu tive uma formação muito boa, onde eu tive a oportunidade de ter estágios muito bons, recursos disponíveis,
né? Mas cheguei em Curitiba e a realidade de procurar um trabalho foi uma situação muito difícil, né? Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi com ginástica laboral e era assim, não diria subemprego, mas era um salário que não pagava nem o meu deslocamento, sabe? Era uma coisa assim muito horrorosa. E os meus pais continuaram me sustentando para eu morar em Curitiba enquanto eu estava organizando o casamento, né? Eu ia me casar no final do ano. Então eu precisei ser sustentada ainda, porque o que eu ganhava como fisioterapeuta não me permitia me sustentar, né? Então eu lembro que isso me deixou muito triste, porque reforçava uma situação que na época que eu decidi fazer fisioterapia, nessa cidade de 12 mil habitantes, a minha mãe foi até uma loja e uma pessoa perguntou para minha mãe, o que a Marciele decidiu fazer de faculdade? E a minha mãe falou, ela decidiu ser fisioterapeuta. E a mulher falou assim para ela, falou assim, nossa, não deixa tua filha fazer isso, fisioterapia não dá dinheiro, né? E eu nunca pensei que a fisioterapia não poderia me dar dinheiro, né? Mas acho que quando tudo isso aconteceu, né, de não ter uma valorização no mercado de trabalho inicial, acho que aquela frase voltou na minha cabeça, sabe? E eu lembro que eu pensava, será que todo o meu esforço vai ser para morrer na praia, né? Então, e eu não vou conseguir viver de fisioterapia de forma digna, né? De forma que eu possa ter uma qualidade de vida, né? Não simplesmente ter um trabalho, um emprego. E eu comecei assim, como eu falei, né, essa questão espiritual para mim é muito forte. Eu comecei a orar e falei, Deus, você sabe que eu me esforcei muito para estar aqui, né? Eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre fui dedicada e eu nunca peguei uma final, sabe? Eu nunca peguei uma dependência, isso era inadmissível, porque meus pais não tinham nem dinheiro direito para pagar a faculdade se eu tivesse que pagar mais coisa. Então, assim, isso estava fora de cogitação. Sim. E eu comecei a questionar nisso, né? Eu falava assim, Deus, será que foi tanto esforço para chegar aqui e vai acontecer isso, né? Eu não vou ser valorizada? Mas o meu marido, ele é engenheiro civil. E meu marido, ele sempre teve uma visão... Você é da parte financeira aí, você falou, né? Então, o André, ele sempre teve uma visão assim, que eu poderia ganhar dinheiro independente com o que eu fosse fazer, né? Que se eu fosse uma profissional diferenciada no mercado, eu poderia me valorizar e ser remunerada dentro da minha expectativa, né? Uhum. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu acho que eu nunca falei isso em outros podcasts. Eu sonhava muito baixo, sabe? Eu tinha uma expectativa muito baixa. E eu me lembro, assim, de momentos que eu estava crescendo profissionalmente, que ele perguntava para mim assim, mas qual que é a tua expectativa? Onde você quer chegar? Quanto você acha que você, como profissional, quer ganhar para você se sentir uma profissional valorizada? E eu me lembro, hoje, nós estamos falando aí de quase 15 anos atrás, né? E eu falava para ele assim que meu sonho era ganhar 5 mil reais. O meu sonho era ganhar 5 mil reais, que eu achava que era um bom salário. Mas por que eu falava isso? Porque na época eu ganhava 400 reais. Então, 5 mil reais era, imagina, né? Eram muitas vezes mais, né? 10 vezes mais aí. Isso. Então, e hoje eu vejo assim que como às vezes a gente se limita, né? Do ponto de vista de mentalidade mesmo. E eu achava que quando eu alcançasse esse valor, eu seria uma profissional de sucesso, eu seria uma profissional valorizada, né? Então, é só para contextualizar esse começo, né? De ganhar pouco, de não ser valorizada e buscar o meu lugar nesse universo da fisioterapia. Mas daí cheguei em Curitiba, né, e comecei a trabalhar com o que aparecia, e na época surgiu uma vaga, eu lembro que eu estava procurando no site do Crefito, tinha essas ofertas de emprego, né, no site do Crefito 8, e eu encontrei uma vaga para eu fazer um processo seletivo para ser trainee da Faculdade Evangélica do Paraná. Então, a Faculdade Evangélica do Paraná abria todo ano vagas para fisioterapeutas recém-formados, fazer essa prova, e quem era aprovado ficava um ano num contrato
de fisioterapeuta trainee pela faculdade. E eu falei, quer saber, eu não tenho nada a perder, eu vou me inscrever para esse processo seletivo. E eu entrei, eram 2 vagas, e na época eu consegui uma dessas 2 vagas, e foi ali que tudo começou, né? Eu comecei a trabalhar com ortopedia, com neuro, mas ali eu tive a oportunidade de fazer uma especialização, eu tinha um desconto como funcionária da faculdade evangélica, e eu falei, é uma oportunidade de eu já fazer minha pós-graduação. Certo. E quando eu fui decidir o que eu iria fazer, eu tenho uma cunhada que ela é vascular. E essa minha cunhada falava assim para mim, por que você não faz dermato funcional? Eu falava, Denise, você nem sabe o que é isso. Isso daí, ó, é estética. Isso daí eu não estudei tantos anos para poder fazer um negócio que qualquer profissional da estética faz. Olha, eu cuspi para cima assim e caiu bem na testa, né? E ela falava, não, Marciele, é uma área nova da fisioterapia. Pensa, ela era médica, sabia mais disso do que eu, né? Ela falou assim, é uma área nova da fisioterapia e você pode trabalhar comigo, eu sou vascular, você pode trabalhar com a parte de linfologia e tal. E aí aquilo começou a ficar na minha cabeça, eu falei, realmente, é uma oportunidade de eu trabalhar com ela já estava formada, já era cirurgiã, né? Eu falei, realmente pode ser uma possibilidade, mas eu não vou trabalhar com estética, né? Eu já falava isso, que eu não queria trabalhar com essa parte estética. E aí eu comecei a especialização. Eu comecei a pós-graduação, né, na verdade, com a cabeça aberta para ver se eu ia gostar e tudo mais. E quando chegou no módulo de pós-operatório de cirurgias plásticas, eu falei, cara, esse negócio é um negócio muito legal. Pós-operatório é um negócio legal. Eu tive uma aula que foi uma aula muito focada em drenagem linfática, mas eu vi ali, eu acho que já foi uma coisa meio de Deus, assim, eu vi ali algo que muita gente não via, que era a possibilidade de reabilitar um paciente de cirurgia plástica. Eu vi aquele tanto de cirurgia, o trauma tecidual que aquilo tudo gerava, e eu falei, eu posso ser fisioterapeuta fazendo isso, né? E não aquela visão de estética, né? De cuidar trabalhar só com a função. Isso, cuidar da função. E foi isso que me chamou a atenção dentro da cirurgia plástica. Comecei a fazer terminei a pós-graduação. Quando eu terminei a pós-graduação, eu estava quase terminando o meu trainee. Mas quando fazia 6 meses que eu estava na pós, a minha chefe me chamou e falou assim para mim, você faz dermato, né? Eu falei, faço, estou fazendo metade da especialização. Ela falou, porque eu tenho um primo que é cirurgião plástico e ele está precisando de uma fisioterapeuta, você não quer ir lá falar com ele? Eu lembro que eu falei, Rafaela, eu nunca atendi um paciente, eu mal sei fazer drenagem linfática, porque eu nunca tinha tido experiência com pacientes de cirurgia plástica. Ela falou, Márcia, você é tão dedicada, você vai estudar e você vai conseguir, vai lá falar com ele. E eu, com a cara e a coragem, eu lembro como se fosse hoje, peguei o carro do meu noivo emprestado, coloquei uma roupa bonitinha, né, e bati na porta desse cirurgião plástico, e ele não me perguntou se eu já tinha atendido alguém, ele não me perguntou se eu tinha experiência, ele só falou, você foi muito bem recomendada. Eu falei, nossa, graças a Deus, pelo menos isso, né? E ele falou assim, você foi muito bem recomendada e eu quero que você comece amanhã, se você puder. E eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Eu não sei fazer nada, como que vai ser isso? E eu falei para ele, não, mas eu posso começar, né? E eu saí da clínica dele, liguei para uma amiga que trabalhava com cirurgia plástica, eu falei, eu preciso aprender a fazer uma drenagem e uma abdominoplastia para amanhã. Eu tenho uma paciente agendada para amanhã e eu preciso começar a atender. E essa colega me ajudou e foi assim que eu comecei, né? Com um pouco de coragem, né? Realmente eu vinha fazendo um trabalho bom na faculdade, mas como ortopedia, como neuro, né? Mas isso fez eu ser bem referenciada e esse médico querer me ouvir, né? E é um médico que eu trabalho até o dia de hoje, que é o Dr. Ronald Rippel. Que legal. Que bacana. E assim, né, abraçou as oportunidades, né? Eu acho que isso
com muitos de nós aconteceu, né? E acontecerá, né, João? A gente já ouviu algumas histórias similares. Eu acho que nem sempre a gente está preparado para algumas oportunidades que acontecem, mas tem aquele ditado, né? O cavalo... Como que é? O ditado fala, não sabe falar. Encilhado não passa duas vezes. Né? E eu acho que a gente tem, claro, com responsabilidade. Você foi atrás, foi estudar e continua estudando. Mas a gente tem que estar atento às oportunidades, porque elas podem não passar duas vezes. Né? E acho que a gente tem que abraçar. E deu certo. Né? Tá aí até hoje. Quando a oportunidade encontra alguém capacitado, a sorte acontece, né? A sorte. E é isso, eu falo sempre isso para os meus alunos, né? Hoje, depois eu posso contar essa parte aí, mas eu dou aula hoje, né, em cursos, tenho os meus cursos pelo Brasil todo, e eu falo isso para os meus alunos, que quem espera estar pronto começa atrasado. Eu sempre falo isso. Porque quem Falamos sobre isso hoje, né, João? Hoje. Porque quem te capacita é o processo. Uhum. É o processo. Marciele, e aí você falando lá dos teus primeiros salários, sabe? Nossa, me ocorreu uma história aqui. O meu primeiro salário como fisioterapeuta foi de R$208, tá? Isso foi lá no ano de 2003. E aí, assim, eu tinha essa mesma expectativa que você tinha, assim, eu falava assim, eu ganhando 208, né? Imagina quando eu ganhar R$1.000, né? Eu falei assim, nossa, tal. Aí chegou o dia do 1.000, né? Aí quando eu ganhei 1.000, eu pensei assim, nossa, imagina quando eu ganhar 2.000. Aí do 2 eu falei assim, nossa, imagina quando eu ganhar 5, 10, né? Aí agora eu tô assim, imagina quando eu ganhar 1 milhão, quando eu ganhar 2... Não, calma, pessoal, aí já é opa, não estamos trabalhando no mesmo lugar. Mas assim, ó, essa escalada profissional, ela requer maturidade, tempo, né, expertise profissional, e muitas vezes o que eu tenho percebido, né, de alunos que saem para o mercado de trabalho, talvez eles já saem com uma expectativa muito alta, sabe, de que assim, logo você já vai estar ganhando muito bem. Mas não que isso não possa acontecer, né? Mas não é o fluxo natural dos processos, né? Existe, porque assim, quando a gente vê grandes referências em qualquer profissão que seja, na fisioterapia, na odonto, na engenharia, como você falou que o seu marido é engenheiro, na nutrição e assim por diante. Os grandes profissionais, obviamente, eles já são bem remunerados, porque eles têm toda uma história por trás, eles têm uma bagagem, mas o recém-formado, ele sai com aquele espelho de que assim, ele já tá, então é fácil chegar, entre aspas. Mas não é assim. Mas sabe o que eu né? acho, João? Que da nossa diferença, né, para nossa época, para agora, talvez, estou falando por nós três, mas eu, assim, né, se a gente pensar nos nossos amigos, né, de idades similares, eu acho que todos tinham essa expectativa um pouco mais baixa. Uhum. Porque até por não existir redes sociais, né, esse conhecimento mundo afora, a gente quase não conhecia colegas muito bem-sucedidos, a gente não via isso tão claro. Então, qual eram as nossas referências? Os nossos familiares. Uhum. Então, assim, a nossa meta era ganhar mais que os nossos pais. Né? Então, assim, nosso dia que eu ganhar mais que os meus pais, nossa, eu serei muito, né, muito bem reconhecido, né? Serei um profissional, né, diferenciado. E hoje em dia é muito fácil, a gente olha, né, no Instagram, nas redes sociais, você vê muito mais fácil pessoas muito bem-sucedidas na profissão. Então, o parâmetro eu acho que é outro também, né? E entra outra coisa, né, Si? A rede social também, ela mostra coisas que muitas vezes não são reais, né? Sim, as pessoas também se vestem num papel que muitas vezes não é real também. Então, isso gera uma falsa imagem, né, da realidade. Então, isso também é um problema, né? Sim, sim. Então, não, e em cima do que vocês falaram, né? Talvez a expectativa hoje seja maior,
Mas eu acho que independente da época, né? O sucesso, ele leva tempo. Eu acho que mesmo que você tenha uma condição boa, né? Sei lá, né? Eu tenho uma família que é melhor sucedida, que vai me dar um subsídio de talvez montar um negócio. Não é de um dia para o outro, né? As coisas, elas levam um tempo e a gente precisa fazer um nome, a gente tem que ter uma bagagem. São muitos altos e baixos, né? Isso é a vida, né? A gente tem a montanhazinha russa, né? E eu acho que a maturidade faz a gente também aprender a lidar um pouco melhor com os baixos, né? Eu sempre falo de um livro que é meu livro de cabeceira, né? Que é Picos e Vales, que assim, sempre vão haver vales, né? O que muda é o quanto a gente sabe lidar com esses momentos, né? De mais baixa e o quanto a gente também não sobe para a cabeça os momentos, né, onde a gente está mais alto, porque depois do alto vai vir, né, alguma coisa mais baixa, né? Mas enfim, isso faz parte, né? Marciele, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que você é do interior do Paraná, né? E aí você relatou que vocês foram para Curitiba, que é a capital. Por que vocês escolheram Curitiba? É a cidade do seu marido? Ou vocês escolheram por ser a capital do estado, mais oportunidade de trabalho? Qual foi o fator ali que levou a Curitiba? O André, ele é cascavelense. Então, ele saiu de Cascavel para fazer faculdade em Curitiba. Ah, tá. Então, quando eu me formei, ele já havia decidido, né, que para ele Curitiba seria um estado, uma capital, né, de mais oportunidade. Então, por isso que ele não quis voltar a Cascavel, que era a cidade dele, né? Então, diante disso, eu acabei decidindo vir a Curitiba também, porque nós estávamos com o casamento agendado. E eu falei para os meus pais, eu já nem vou para a minha cidade novamente, nem ficar em Cascavel, porque minha vida vai ser lá, né? Certo, então, acabamos optando. E Engenheiro Beltrão é pertinho de Maringá, né? Se não me falha 60 e poucos quilômetros de Maringá. Eu sou de Maringá, por isso que eu sei. É perto. É pertinho. Okay. E aí você falou que você começou a trabalhar com esse cirurgião, né? E aí você começou a trabalhar especificamente com pós-operatório de cirurgia plástica? Essas eram as demandas que você tinha na clínica? Isso. Isso foi final de 2009, né, que eu comecei a trabalhar com ele. Então, eu me formei em dezembro de 2008. Dezembro de 2009, eu comecei a trabalhar com cirurgia plástica. Então, eu fui trabalhar dentro da clínica dele, né, onde eu fazia os pós-operatórios das pacientes dele. E a demanda era todos os tipos de cirurgias plásticas, né? Só que, diante do trabalho, né, eu comecei a ver as coisas os pós-operatórios que corriam dentro de um curso natural, normal, e aqueles pós-operatórios que não eram tão normais, né? Então, fibroses, uma cicatriz que abria, fazia uma deiscência. Então, trabalhando mais, eu comecei a ver o outro lado, né? Que são coisas que podem estar presentes numa cirurgia, mas que o profissional que está atendendo tem que ter um pouco mais de conhecimento para poder fazer um tratamento adequado, né? E foi aí que eu comecei a encarar as fibroses, né? E isso me gerou muita ansiedade no sentido de resolver os problemas das pacientes, porque eu comecei a fazer tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade e na pós-graduação, e eu vi que aquilo não era suficiente. Então, eu comecei a buscar conhecimento, buscar cursos que pudessem me trazer uma visão ou uma ferramenta diferente para que eu pudesse tratar esses pacientes. E foi aí que eu conheci a terapia manual aplicada a tecidos de cicatrização, né? Aplicada a cirurgias plásticas, a fibrose. E foi ali um divisor na minha vida profissional, porque eu passei a ter muito sucesso com o tratamento de fibroses, usando apenas as minhas mãos. E foi aí que eu me fiz conhecida, né? Isso era 2010, 2011. Eu comecei já a atender muito paciente de fibrose. Na época,
essa questão de rede social ainda estava começando, né? A época dos Orkuts da vida. Sim, sim. Enfim. E eu lembro que eu decidi fazer um site. Não se falava assim, era caro fazer um site, era caro investir em um marketing, né? E eu conversei com meu marido, eu falei, acho que eu preciso fazer um site. E eu fui e fiz o meu primeiro site. Então, esse site eu comecei a divulgar sobre tratamento de fibrose e eu comecei a ter uma demanda fora dos pacientes que eu atendia daquele médico. Eu comecei, né, a ter pessoas que me procuravam para tratar fibrose. Então, eu comecei a pensar que poderia crescer, né, que eu poderia não ficar só lá dentro da clínica dele, e comecei a atender pacientes também de fora. Ele sempre foi um cara muito bacana, ele falava, Márcia, pode atender quem você quiser, não importa que não seja paciente meu, né? E assim foi, eu comecei a atender pacientes de outros médicos, eu comecei a atender pacientes que me procuravam pelo site. Só que em 2014, eu decidi que era hora de eu dar um passo de montar a minha clínica própria, o meu consultório próprio, né? Então, eu aluguei uma salinha e fiz o meu primeiro consultório sozinha. Isso foi em 2014. E aí, então, já em 2014, você foi para um espaço teu, mas este médico que você falou, ele continuou encaminhando os pacientes dele para você, mas você tinha, então, fontes de outros locais, né? De outros médicos, pessoas vindo do site, isso? Isso, e eu ainda até hoje, já se passaram, né, 14 anos, eu ainda tenho uma sala dentro da clínica desse médico. Eu ainda tenho uma sala que eu falo que é um apego emocional. Eu ainda tenho uma sala lá, há uns 3 anos, entrou água, estragou tudo, e ele me ligou e falou, Marciele, tua sala estragou tudo. Eu falei, ai, meu Deus, né? E eu fui e reformei a sala inteira. Tinha sido um investimento que eu tinha feito nessa sala. Eu reformei a sala toda, mas não deixei a sala. Por conta disso, né? Eu sou muito grata ao Dr. Ronald. Ele foi um cara que acreditou em mim sem saber quem era a Marciele, né? Então... Mas você não usa a sala, isso? Ela está montada só. Eu não uso mais. Faz meses que eu não vou lá. Os pacientes dele vão na minha clínica hoje, né? Sim, sim. Não, mas é isso, né? Um cara que te ajudou a dar o start na tua carreira ali. É importante esse reconhecimento até. E aí você foi para esse outro consultório. Hoje você tem ainda esse consultório, você tem uma clínica, mais pessoas atendem com você atende sozinha. Como que é o teu serviço? Então, assim, 2009 eu comecei a trabalhar para ele, 2011 eu pedi para ele uma sala maior. Eu falei, olha, essa sala que eu tô já é uma sala muito pequena, eu quero uma sala maior. E ele me deu lá uma sala maior, era uma sala vazia, e eu fiz o meu primeiro investimento. Eu fiz essa primeira sala, que foi em 2011. Mas já uma sala bonita, uma sala que eu tive a ajuda de um profissional que me ajudou a decorar. Então, de 2011 para 2014 foi um passo grande porque eu saí de dentro da clínica dele, né? E aí, 2014 até 2020, eu fiquei dentro desse consultório, que era um consultório menor, era um consultório de uma sala e recepção. Em 2020, eu decidi que eu ia dar mais um passo. E eu aluguei um espaço maior, então hoje eu tenho... Não sei em metragem, mas acho que eu tenho hoje uns 120 metros quadrados, 130 metros quadrados. Eu trabalho hoje com mais 3 fisioterapeutas que trabalham comigo. Então, hoje eu tenho uma equipe já, a gente presta serviço para vários cirurgiões plásticos em Curitiba. Então é isso, né? É um processo, a gente foi subindo degrau a degrau, né? Hoje já tem um projeto maior para o ano seguinte, então as coisas estão acontecendo, né? As coisas estão fluindo. Graças a Deus, assim, foi uma área que me deu muita oportunidade de crescimento, de valorização, de reconhecimento profissional.
né, de posicionamento de mercado. Sim, então, sim. Hoje eu posso dizer que eu sou uma profissional valorizada, eu sou uma profissional reconhecida, né? E isso, eu confesso que eu alcancei coisas que eu nunca imaginei que eu fosse alcançar como fisioterapeuta, porque eu sonhava pequeno, eu sonhava baixo. Né? Mas aí, Marcele, você vai pegar essa gravação do podcast aqui, você vai mandar lá para a vendedora da loja. A sua mãe vai lá mostrar para ela, para que ela possa ver em que passos você está chegando, porque assim, se você tivesse se limitado ao que você escutou dela, talvez você nem teria continuado a faculdade, ou nem teria começado, ou nem teria se formado, né? E veja em que ponto você chegou. Porque a gente já vai chegar em que ponto você chegou de fato. Mas o que me chamou a atenção da fala também, você disse que hoje você atende, não sei se essencialmente ou se você usa muito da terapia manual na dermatofuncional, né? Sim. Na minha cabeça de fisioterapeuta traumato-ortopédico, se eu for numa clínica de dermato, acho que eu vou esperar encontrar 800 mil aparelhos, tudo que negociarada de dermato, assim, sabe? É a imagem que eu construo na minha cabeça, tá? O teu consultório, a tua clínica, então, não é assim. Ele tem o quê? Tem macas? É assim? Ou eu tô viajando demais? Ai, João. Ele é um consultório de fisioterapia, ele tem um laser lá de baixa potência. Hoje, só para você entender, né? Eu faço hoje um pouco de injetáveis, que está agora nessa questão aí das liberações, mas a minha demanda maior é de paciente de cirurgia plástica. Mas eu não tenho radiofrequência, eu não tenho esses aparelhos para tratamento de estética nenhum. Então, ela é uma clínica onde tem maca, ultrassom, eu tenho ultrassom de imagem, né? A minha clínica hoje legal. conta com ultrassom de imagem. Eu uso termografia para avaliar retalho, eu uso a terapia manual, eu uso taping como um recurso para auxiliar na contenção de edema e de equimose. Sim. E exercícios. Eu sou uma fisioterapeuta raiz. Pai. Que legal. E veja, pessoal, parece óbvio a gente falar, né? Mas, assim, é uma vertente que acho que, como o João colocou, é uma visão da fisioterapia dermatofuncional que, às vezes, muitas pessoas não conhecem, né? Assim, por incrível que pareça, né? É uma coisa raiz da fisioterapia, mas que quem é muito dessa área, ou nós que não somos da área, a gente não desconhece, né? Márcia, e você... Só pra você saber, na nossa clínica escola, né, da universidade que a gente trabalha aqui, existe ali uma sala da dermatofuncional, e ela é assim, cara, ela é cheia desses equipamentos aí, cheia de aparelhagem, né? Então, claro, o laser, o ultrassom ali, eu até tinha essa expectativa que tivesse, mas eu falo desses equipamentos com esses nomes, Sculpe, não sei o que lá, esses troços tudo diferentão, assim, sabe? Então, essa é a expectativa que a gente constrói, porque, assim, a gente tem essa visão como todo mundo, né? Mas que legal saber que é assim, porque eu sou super fã da terapia manual, acho que ela não tem fisioterapia mais raiz que a terapia manual, né? Assim, nós utilizarmos das nossas mãos para tratar os nossos pacientes, independente da disfunção que ele tiver, a gente vai conseguir utilizar as nossas mãos para tratar, seja na traumato-ortopédica, na dermatofuncional, na cardiorrespiratória, na neuro. Então, assim, não tem. É o único recurso que é universal para todos os fisioterapeutas, né? Que eu uso da mão. A cinesioterapia no geral, né? Acho que essa é a base e o restante é complemento, né? Isso. Márcia, me conta uma coisa, e você chega, ou você ou alguém da tua equipe, aí eu tô tipo o João, fiquei tirando sarro dele, mas vou fazer uma pergunta besta. Porque eu já escutei algumas pessoas, né, falando da questão do taping que você falou que usa no intraoperatório, né, do fisioterapeuta hoje entrar no centro cirúrgico, acompanhar eu não sei se chega a acompanhar, até você pode esclarecer isso, eu não sei se chega a acompanhar a cirurgia toda, ou só entra ao final da cirurgia e já coloca o taping ali no centro cirúrgico, né? Vocês fazem isso? Isso existe mesmo? Então, assim, existe. A questão do taping,
só contextualizando, eu conheci o taping em 2012, aplicado às cirurgias plásticas. E em 2012, eu conheci num congresso, assim, eu fiz um mini curso de uma fisioterapeuta argentina. E eu vi aquelas fitas, eu falei, cara, isso pode ser muito legal, né? E eu lembro que eu voltei para Curitiba, comecei a colocar fita em todo mundo para testar, para ver se aquilo tudo que ela tinha falado no curso realmente fazia sentido. Funcionava. Uhum. E eu comecei a ver que realmente para equimose e para edema, os resultados eram muito bons. E o que aconteceu, né? Isso 2012, 2013, eu fui para esse congresso novamente, que era um congresso anual, e nesse congresso eu encontrei com a Naldimar Pietro, que é uma fisioterapeuta daqui de Curitiba, ela é dona de uma instituição, e ela lembrou de mim porque ela tinha feito a minha prova para eu entrar na faculdade evangélica, para você ver como que o mundo dá voltas. E é pequeno, né? Uhum. E ela falou assim, eu te conheço de algum lugar e tal. Eu falei, você me avaliou, você fez a minha prova de dermato para eu entrar na faculdade evangélica. E ela perguntou, o que você está fazendo da vida e tal? E eu falei que eu estava trabalhando com pós-operatório, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, adoro conversar. E eu contei para ela minha vida, que eu estava trabalhando com cirurgia plástica, tudo que eu estava fazendo. E eu lembro que ela ficou bastante interessada na minha conversa. E quando estava acabando o congresso, ela falou, quando você voltar para Curitiba, você me procura? Eu falei, nossa, o que ela quer comigo, né? E eu procurei ela quando eu voltei para Curitiba, e naquela oportunidade eu fui até a instituição dela, ela falou assim para mim, você já pensou em dar aula? Eu falei, nunca pensei, pelo contrário, eu sou super nervosa, nunca gostei de apresentar nada. E ela falou assim, Marcele, você pode não pensar nisso, mas eu vejo em você um perfil para você dar aula. Eu falei, não, você está errada, Naldimar, isso daí não é verdade. E ela falou assim, eu preciso de uma pessoa que tenha muita experiência clínica, e eu vejo que você está trabalhando bastante com isso e tal. Eu queria que você desse uma aula na minha pós-graduação. E eu lembro que aquilo, assim, para mim foi um tanto chocante, porque eu nunca cogitei dar aula. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu lembro que para apresentar meu TCC eu ficava ali toda trêmula, né? E aí eu peguei e comecei a pensar, né? Eu falei, será que ela tem razão, né? E eu falei para ela, eu falei, Naldi, eu não tenho nada a perder. Se você quiser me dar essa oportunidade, eu vou encarar esse desafio. E foi aí que eu comecei a dar aula em pós-graduação. Mas por que eu tô contando tudo isso? Porque eu estava já usando tape em 2013, ela assistiu algumas coisas que via meu material, e quando foi 2014, a Naldimar era presidente da Abrafidef na época, ela me ligou para eu ministrar uma palestra no Congresso Brasileiro de Dermato Funcional sobre taping. E eu falei, não, Naldimar, daí você tá querendo demais. Eu já dou aula na sua pós-graduação, você querer que eu vou num congresso falar de taping, que é um negócio que tá todo mundo... Não existe evidência científica. Todo mundo batendo. Eu falei, você quer que eu seja massacrada, né? E eu lembro que eu vi a programação, sim, pessoas que eram minhas referências na dermato estariam nesse congresso. Eu pensei, quem sou eu na fila do pão para falar de taping, né? E ela falou, Marcele, mas você é a pessoa que eu conheço hoje, nesse Brasil todo, que mais está trabalhando com taping em cirurgias plásticas. Então, eu preciso que você vá lá e você mostre os resultados que você está tendo, que você mostra na minha pós. Eu quero que você mostre nesse congresso. Então, 2012 eu comecei com o taping, em 2014 aconteceu isso. Dentro desse congresso me surgiram oportunidades de me relacionar com pessoas que já estavam no mercado de trabalho com cursos, então surgiu aí a possibilidade de dar aula sobre taping e começamos a utilizar em 2015 taping em cirurgias plásticas dentro do centro cirúrgico. Esse foi um trabalho que foi realizado não só por mim, mas por outros profissionais em conjunto. E hoje, sim, a gente atua dentro do bloco, né? O paciente termina a cirurgia e nós fazemos a avaliação desse retalho, vemos a viabilidade de se colocar a bandagem, né? Então, a termografia ela é usada para ver como que está esse tecido,
se esse tecido pode ser coberto, se nós temos que optar por uma técnica mais fechada ou mais aberta de taping, né? E antigamente, Cibele, eu participava muito da cirurgia como um todo. Eu assistia toda a cirurgia, porque era algo que eu queria também aprender, ver como que eles operavam, né? Hoje, eu já não tenho mais essa possibilidade por falta de tempo. Então, eu chego já ao término da cirurgia, né? Ao final ali, quando está terminando, ou está na sala de recuperação já, mas por uma questão logística mesmo, porque hoje a demanda ela é alta, né? Então, eu não tenho como ficar uma manhã toda no centro cirúrgico assistindo. Claro que quando tem uma técnica nova, eu vou assistir para ver como que é, né? Para entender o processo cirúrgico, mas hoje já não fico mais. Não, mas eu acho super legal, assim, porque é uma também outra área de atuação um pouco, né? Assim, de falar hoje que o fisioterapeuta, ele vai para o centro cirúrgico, né? Não que necessariamente participe do procedimento cirúrgico, mas ele está ali, também tem todo um preparo, toda uma responsabilidade, né? Com certeza a equipe médica, ela tem uma confiança no seu trabalho para permitir que você entre, né? E hoje a gente sabe que tem alguns colegas que já fazem isso. Eu acho que é, sim, uma super conquista também, né? Nós na Neuro, nós já estamos começando com isso também para cirurgias, né, ali de risotomia dorsal seletiva, né, onde o fisioterapeuta entra, mas hoje ele participa até do procedimento cirúrgico, né, o fisioterapeuta que faz as avaliações ali para contar para o médico, né, durante a cirurgia mesmo, né, ele testa e fala, ó, esse aqui, essa raizinha você pode cortar, aquela ali você pode cortar, ou essa não pode cortar, né, e eu acho que é, assim, de novo, né, como a fisioterapia tem ganhado espaço em situações, né, em momentos que antes a gente acho que nunca, né, sonhou que nós poderíamos, né, ter uma participação tão ativa dentro, né, de um procedimento cirúrgico. Exato. Muito Inclusive, quero aproveitar e convidar você que não viu ainda um dos episódios do Fisioverso aqui, que é com o Léo. É bem explorado esse tema aí. O Léo é um expert nesse assunto de risotomia dorsal seletiva, super seletiva até, né, que ele super seletiva, comentou com a gente ali. É um episódio sensacional. Recomendo que, se você ainda não ouviu, né, ou assistiu esse episódio, que você volte lá no nosso canal e ache esse episódio, porque ele é espetacular. Aproveitar já e, assim, falar sobre isso, inclusive. Tá gostando do nosso bate-papo aqui, pessoal? Então, fale para os seus amigos, para os seus colegas, né? Seja de universidade ou de profissão, sobre o Fisioverso. Aqui a gente tem um monte de histórias que são de profissionais super renomados e capacitados, né? Que são super inspiradoras para que vocês se animem cada vez mais com a nossa profissão. Então, nos ajudem a divulgar para que essa mensagem chegue para cada vez mais gente. Marciele, continuando aqui. Aí, depois que isso tudo aconteceu, você começou a se consolidar como docente, e hoje você tem a Marciele Martins Academy, é isso? Isso. Então, vamos saber como que é essa história, então. 2013 eu comecei a dar aula para a faculdade da Naldimar. Em 2014 eu comecei a dar aula em alguns cursos, e 2015 eu comecei a falar mais sobre taping mesmo. Mas o Marciele Martins Academy, ele surge em 2018, tá? Então, eu vinha ministrando já cursos de forma independente, mas sem ter uma empresa, sem ter algo estruturado, né? Então, em 2018, eu decidi abrir um CNPJ como empresa de cursos, né? E passei a lançar cursos meus e recolher meus impostos, fazer tudo que tinha que ser feito como uma PJ, né? Certo. Então, hoje eu conto com a ajuda do meu marido, né? Meu marido, que é o gestor de tudo isso, é ele que gerencia todos esses aspectos de inscrição, de pagamentos, recebimentos, né? Eu falo que eu sou a operadora. Eu vou lá e trabalho, né? E dou aula. Mas toda essa parte é coordenada por ele, né? Eu não tenho esse perfil
de gerenciar, administrativo, não. Então, surgiu aí o Marciele Martins Academy. Hoje eu ministro cursos no Brasil todo, desde 2018, né? Isso vem acontecendo, mas eu confesso que eu já estou assim cansada, gente. Só é 2024, mas eu tô cansada já. Porque eu tenho 2 filhos, né? Então, você sabe que a Sibeli é mãe também. Então, muitas viagens, né? Teve anos de eu ministrar 18 cursos meus pelo Brasil. Então, são 18 finais de semana longe de casa, né? Então, esse ano eu decidi que eu ia dar uma reduzida. Esse ano eu decidi que eu ia reduzir e para o ano que vem mais uma redução aí. Então, eu estou priorizando neste momento a minha família, né? Acho que eu preciso ficar mais em casa. Mas não significa que o Marciele Martins Academy vai acabar, não é isso. Eu só estou sendo mais criteriosa para abrir essas turmas, né? Escolhendo mais, reduzir a quantidade de turmas. E eu migrei um pouco para o online também. Eu fiz agora meu primeiro lançamento de curso online, mas com muita responsabilidade, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo do online. Primeiro porque você não sabe quem está do outro lado da tela, né? Se a pessoa do outro lado realmente é um fisioterapeuta, né? E até a pessoa que eu contratei para fazer o lançamento desse meu curso, ela falou assim para mim: nossa, mas isso vai dar muito trabalho, consultar crefito de todo mundo. Eu falei, mas é assim que vai ser. Eu falei, vai ter que ser assim, né? Então, por mais que eu esteja hoje no online, eu continuo extremamente criteriosa em levar esse conhecimento apenas aos fisioterapeutas. Eu sou uma defensora da fisioterapia para fisioterapeutas, né? Eu falo que hoje dar cursos não é só questão financeira, é uma missão de propagar o conhecimento, fazer com que o meu conhecimento atinja outros países, outros estados, né? E dinheiro, ele vem como uma consequência dessa minha entrega, né? Então, tudo que eu faço hoje, eu posso afirmar para vocês que o dinheiro, ele não vem em primeiro lugar, mas ele tem sido, sim, uma consequência extremamente bondosa, né, como pagamento daquilo que eu estou proporcionando para tantos profissionais. Então, essa tem sido aí a minha trajetória, né, no Marciele Martins Academy, e o mercado vem mudando também, a gente tem que se adaptar, né? Sim. Com certeza. Eu estava, Marciele, enquanto você estava contando, eu estava lembrando, sabia que eu tinha deletado isso da minha cabeça, e agora você falando me veio quando você falou de 2018. Eu acho que o João nem sabe quando a gente conversou de convidar você. Eu conheci a Marciele, esse mundo dá muitas voltas, né? Quando eu voltei a morar em Curitiba por 2 anos, né? Hoje a gente mora em Guarapuá. E eu fui trabalhar na Universidade Positivo e acabou que eu tive que assumir a disciplina de dermato. Pense, que bonito. E não bastasse ter a disciplina na graduação, eu ganhei de combo coordenar a pós de dermato. Calcule. E aí foi aí que eu te conheci, né? Eu convidei a Marciele para dar uma aula e acho que você estava com eu não sei se você estava grávida ou estava com teus filhos, com o teu filho pequenininho, né? Estava grávida? 2018 eu estava grávida dele. Ele nasceu em novembro de 18. Eu me lembro super bem de você agora que eu me lembro. E veja como assim, são as coisas que a gente deseja, né? Você falou ali que você começou a dar esses cursos de taping e tal, e obviamente quando você começou, você montou, né, essa escola de cursos, digamos assim, que é a Academy ali, essa tua empresa, essa pessoa jurídica. Obviamente o teu objetivo era, né, dar o maior número de cursos possível, porque assim, você está começando uma empresa, você está iniciando um novo negócio, né, e que assim, acabou dando tão certo que hoje você já pensa em reduzir o teu ritmo, e aí, veja, né, assim, aquilo que você desejou, de fato aconteceu. Você buscou tanto, né, que aquilo acontecesse, você se esforçou, obviamente fez o seu melhor,
e você não monta 18 turmas à toa, né? Obviamente, quem fez o seu curso recomendou para outras pessoas, falou assim, não, pode fazer com a Marciele que o curso é bacana, é bem estruturado, né? Ele tem um material bacana de acompanhamento. E aí, eu acho que o empreendedor, que ele é sozinho, digamos assim, eu não sei se você tem outros professores na tua escola ou se você acaba sendo a única professora. E aí esse acaba sendo um limitador grande, né? Porque você não tem como se multiplicar, né? Ou você capacita outras pessoas que você tem confiança que possam dar o mesmo curso que você dá, ou aí de fato você tem que ir para online. Mas aí o online tem vários entraves, né? Um deles é o que você acabou de mencionar. Você nunca sabe quem está do outro lado da tela. Por mais que tenha um controle de quem é o inscrito ali, né? Você pediu o registro no conselho, essa coisa toda. Mas a gente nunca sabe o que de fato vai acontecer. E na dermato funcional, eu acho que isso é ainda mais delicado, né? Porque muitas técnicas ele acabam sendo um pouco mais invasivas ou que acabam tendo consequências um pouquinho até mais graves do que em outras áreas da físio. E aí, assim, tudo aquilo que você desejou acaba gerando alguns problemas também, mas que faz parte do crescimento e do tamanho que você tá, né? Então, assim, as coisas são proporcionais, né? Os problemas crescem juntos, né? Mas eu acho que o desafio é isso, né? É encontrar soluções e soluções que não deixem a gente se perder dos nossos princípios, né? E do nosso propósito, né? Eu sempre tive muito isso, assim. E esse projeto, né, que eu lancei está sendo super legal, feedback, tudo, né? Foi um curso, eu gravei um curso de taping, né, mostrando todas as possibilidades de aplicações de técnicas dentro da cirurgia plástica. Uhum. Porque o que começou, né? Os alunos, eles iam para o meu curso, eles faziam o meu curso, só que eu não deixava gravar o meu curso, não podia tirar foto, aquela coisa toda. Porque a gente leva umas rasteiras ao longo da vida e você começa também a criar algumas coisas para você se proteger, né? Naturalmente. E aí, o que aconteceu? Né? Eu comecei a ver que muita gente saía do meu curso e estava usando as bandagens de forma muito diferente daquilo que eu tinha ensinado. E de forma que poderia prejudicar o paciente, né? Então, eu falei, não, eu preciso resgatar isso. Então, foi uma forma de vir para o online e fazer com que esses ex-alunos pudessem rever esse conteúdo, né? E voltar para o prumo, voltar para o caminho, né? Que é claro que não estou dizendo que a minha forma de colocar é a única forma correta, né? Eu quero que o meu aluno entenda o porquê que eu escolhi aquela forma de aplicação. Existe um raciocínio por trás, né? Claro. Então, não é simplesmente sair colocando. Então, o objetivo inicialmente foi esse, e também de atingir pessoas que... Hoje, a situação do nosso país, né? Eu vejo que, economicamente, é um cenário um pouco preocupante. Então, as pessoas estão segurando, né? Estamos em 2024, as pessoas estão segurando essa questão do mercado. Então, muita gente que podia viajar está segurando. Então, viajar, fazer um curso, é a hospedagem, é a alimentação, é o transporte. Claro. Então, o online facilita para essas pessoas, né? Que estão com esse problema. Casa dela, né? Com toda a comodidade que tem em casa. Isso. Foi essa uma das formas que eu vi de atingir mais pessoas, né? Uhum. Marciele, vamos aproveitar já que você está nesse assunto que você falou do online, do digital aí. Hoje você é uma referência também no mercado digital, né? No Instagram ali você tem literalmente milhares de seguidores, né? Como que esse processo de você ir para o Instagram aconteceu? Quais são, né, os benefícios que você tem com o uso dessa rede social? Quais são as coisas que você não acha que são tão legais assim? O que você tem de dificuldade com relação à rede social? E afins. Conte um pouquinho sobre isso. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito antenada, né? Então, surgia uma rede social, eu estava lá. Né? Eu sempre gostei disso. E quando veio essa questão do Instagram, eu comecei a
a fazer meus posts, e eu fazia, sabe, João? Eu não tinha condições, anos atrás, de pagar um social media ou pagar um designer, e eu fui aprender isso. Por isso que eu falo que não tem desculpa para fazer as coisas, sabe? Quem quer, faz acontecer. E foi o que eu fiz. Eu fui fazer um curso disso, então, por muitos anos, quem fazia as minhas artes era eu mesma. Então, eu comecei eu escrevia os meus textos, eu fazia as minhas postagens, e, obviamente, eu comecei a ficar conhecida entre os colegas fisioterapeutas, entre os alunos, e isso foi aumentando o meu Instagram, né? Então, hoje eu tenho aí seguidores orgânicos, né? Então, eu falo que é suadinho, mas aos poucos ele vai crescendo, né? Então, isso vai aumentando. A questão de mostrar, né, os resultados, os sucessos de tratamentos que eu fiz, isso me gerou também, reforçou, validou o que eu fazia, né? Para eu mostrar para as pessoas que eu conseguia a melhora daqueles quadros, foi algo que foi bastante importante. Mas eu tive que vencer o medo de sair do escrito para o falar. Então, eu acho que isso foi um marco ali, que o Instagram mudou, ele começou a melhorar o engajamento, né, a entrega de vídeos na época. E eu fazia posts estáticos, porque eu não gostava muito de me ver falando em vídeo. E tive que me adaptar, né? Comecei a gravar, os primeiros vídeos estão lá no Instagram, quem quiser ver, né? Sabe que realmente as coisas elas não acontecem de uma hora para outra, né? É todo um processo de construção. Então, o que eu vejo de dificuldade hoje? Eu vejo dificuldade hoje que a rede social, qualquer um pode se tornar uma referência, né? Eu acho isso um tanto ruim, porque eu vejo que tem muita gente despreparada no mercado, tem muita gente até de forma irresponsável se passando por uma posição e, de certa forma, enganando as pessoas, né? E isso é muito triste, porque o paciente, ele compra por aquele Instagram bonito, e quando ele recebe o tratamento, ele não recebe o tratamento condizente com aquele Instagram, né? Então, eu vejo que um desafio é isso, a gente tá reforçando validando o nosso conhecimento, validando para o nosso público que nós estamos estudando, que nós estamos oferecendo um trabalho sério, responsável, né? E não simplesmente se aventurando em trabalhar com Instagram e ser uma fisioterapeuta de Instagram, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, estar na rede social, mas a gente precisa ser cuidadoso com essa entrega, né? Porque ela tem que ser condizente com aquilo que você faz dentro da tua clínica. Não adianta nada eu ter um Instagram lindo e isso não ser compatível com a minha entrega dentro da minha clínica. E eu acho, né, Márcia, que uma coisa que acho que mudou para todo mundo, e na dermato a gente vê isso mais forte, talvez na neuro também é muito forte, que é a questão da possibilidade hoje de divulgação mesmo, né, de antes e depois, né, de resultados de tratamentos, mas, por outro lado, a gente sabe que isso pode ser facilmente manipulável, né, e a gente vê muitas vezes isso acontecendo, né, e isso, claro, gerou um problema, né, para quem é sério, isso foi muito positivo, né, mas claro que a gente vê que nem sempre isso é usado da maneira correta, mas aí é questão de ética profissional, né? Que infelizmente em todas, não só na fisioterapia, né? Em qualquer área nós temos bons profissionais e profissionais não tão bons. E eu acho que esse, como você falou, o lado ruim do Instagram, porque é muito fácil. Eu não sei se é o termo correto, mas você enganar. Né? Assim, você maquiar alguma coisa, né? Uhum. E eu vejo assim, sabe, Cibele, as pessoas, eu tenho alunas que vão no final de semana, fazem um curso de 2, 3 dias,
na segunda-feira estão colocando no seu Instagram que são especialistas em pós-operatório, em fibrose, usando termos que nem são termos corretos, só existe especialista em dermatofuncional, não existe nenhum outro tipo de especialidade. Sim. E assim, a pessoa acabou de sair de um curso, aprendeu uma metodologia muitas vezes diferente, uma técnica nova, e no dia seguinte ela se torna uma especialista. Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas pro leigo, que não, às vezes não entende todo esse processo, ele só vê o que está escrito ali. Ah, ela é especialista. Confia, né? Então... Confia no que a pessoa está dizendo. E daí é isso que você falou, né, Si? Assim, esse é o termo que está na rede social ali, e que o paciente não vai ver o currículo do profissional, ele não vai atrás desse tipo de informação. O leigo, ele não tem acesso, não por maldade, mas é por desconhecimento mesmo de onde procurar, tal. E aí ele vê no Instagram, como a Marcele falou ali, todo enfeitado, bonito, né, um espaço legal, umas fotos muito bem produzidas. E às vezes tem muito seguidor, né, João? E aí eu ter um especialista em... Aí pensa assim, nossa, esse aqui é o profissional mesmo que eu quero. Exato. É isso. Então, eu acho que esse é o lado ruim da rede social, né? E o lado bom é que você está sendo visto, né? O teu trabalho está sendo propagado, você tem a oportunidade de falar para milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, né? Sim. Então, esse é o lado muito legal, que o teu trabalho atinge. Hoje, assim, eu converso com pessoas de vários lugares do Brasil, de outros países, me pedindo ajuda para tratar uma fibrose, né? Pacientes que fizeram cirurgia plástica e estão passando por processos difíceis. Então, né, a gente vê aí o quanto esse conteúdo dá ao mundo, né? E também me dá mais preocupação ainda, porque a nossa responsabilidade aumenta, né? Com aquilo que a gente está oferecendo. E em que momento a associação entrou na sua vida? Que hoje você é vice-presidente, né, da Abrafidef. Em que momento você quis contribuir com a tua especialidade profissional, né? Como que entrou essa questão da associação? Então, gente, a Naldimar, tá vendo? A Naldimar foi uma peça importante nesse processo todo, né? Porque foi através dela que eu conheci a Abrafidef, né? Fui convidada para ministrar, e lá eu comecei a fazer amizades, comecei a me conectar com pessoas que acreditavam em propostas, em coisas que eu também acreditava, e aí veio o primeiro convite, eu já era especialista em dermatofuncional, isso foi 2016, né, para eu fazer parte de uma gestão, né, da Abrafidef. Eu acho que eu estou na terceira gestão, terceira ou quarta já, já não me recordo. Mas foi assim, eu comecei como conselheira suplente, depois passei para conselheira efetiva, secretária, e agora estou como vice-presidente. Mas é isso, eu acho que é a minha vontade de fazer realmente a diferença na profissão. Porque eu vejo que, trabalhando na associação todos esses anos, as pessoas reclamam muito, mas estão aqui, ó, atrás de um computador, sentadas, sem fazer a sua parte. E eu não queria ser essa pessoa, né? Eu me incomodei com algumas coisas e eu falei, eu quero também fazer a diferença, né? E eu falo isso para os meus alunos. É muito fácil você falar que a associação não fez ou que o conselho não fez, mas e nós, profissionais, estamos fazendo a nossa parte? Aquilo que é o mínimo que nós temos que fazer, né? E eu vejo também uma desinformação entre os colegas. Os colegas, eles saem da faculdade, eu te digo porque eu saí assim, a gente não sabe o papel de uma associação, a gente não sabe o papel de um conselho. A gente só vê assim, o conselho cobra, só me enche o saco e não faz nada por mim. É assim que os profissionais enxergam hoje, muitas vezes, né? E sem saber o que de fato é papel do conselho, o que é papel da associação e não do conselho. Então, mais ainda, né, hoje eu sonho assim que divulgado, né? O pessoal fala, né? Eu já pago o conselho, por que eu vou pagar a associação? Né? Mais uma coisa para eu pagar, e o que fazem por mim, né? Uma coisa que eu sempre ouvi era, mas o que a associação faz por mim? Né? Qual é o benefício que eu tenho de ser,
né, sócio da Abrafim, no meu caso, ou, né, no caso de vocês, da Abrafidef. E isso é muito doído, né, para quem já esteve ali, e a gente sabe o quanto de trabalho, o quanto de coisa que a gente faz, né, muitas coisas que as pessoas estão usando hoje na sua prática clínica são frutos, né, do trabalho da associação e do conselho, né, em parceria, porque, na verdade, eles acabam trabalhando muito juntos, né. Enfim. Justamente. Então, isso é algo que os profissionais precisam saber, né? Essa educação, ela precisa acontecer, de realmente entender o que é papel de cada um. Então, nesse aspecto, eu fui privilegiada, né? De ter tido, assim, essa oportunidade de conhecer e de fazer parte disso. E hoje poder propagar isso para as pessoas, né? Porque eu falo que na época que começou a história dos injetáveis, né, Sibeli? As pessoas só falavam assim, ai, ninguém está fazendo nada, os injetáveis não tá sendo aprovados, nananã. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo nos bastidores, né, das lutas que vinham sendo travadas para justamente ser uma decisão definitiva, não ser uma decisão derrubada com facilidade, né? Então, eu vejo assim, muita gente trabalhando, doando o seu tempo a troco de benefício para a profissão, não é por dinheiro, sabe? Então eu vi isso de perto, e quando eu vi essas pessoas falando mal, aquilo doía, sabe? Porque só quem trabalhou sabe o quanto a gente se doa, né? E o quanto as pessoas que estão envolvidas nisso se doam em troca da profissão. Uhum. Não é por dinheiro, né? Até porque não dá dinheiro, só dá prejuízo, né? Pelo contrário, né? A gente tira do bolso, né, Maria? E eu queria só fazer um comentário aqui, João, que eu acho importante, sabe? Porque a Marcele falou várias vezes dela, e talvez aqui para nós do Paraná, as pessoas já tenham ouvido mais falar, né, na Naldimar, mas a Naldimar, eu acho que é uma das profissionais da dermatofuncional mais conhecida, eu não vou falar antigas, que pega mal, se ela me ouvir, ela vai querer me matar, né? Mas né, assim, mais atuantes e de mais longa data na dermatofuncional, né? E eu vou falar, acho que não tem problema, o João depois me puxa a orelha, mas a Naldimar, ela é dona de uma escola de pós-graduação, uma das mais antigas de Curitiba, né? Que é o IBRAT, acho que não tem problema a gente falar. Não, capaz. E acho que por meio do IBRAT, acho que né, a pós-graduação em dermato deve ter sido uma das primeiras, né, do Brasil, e uma das que mais perdura ali, né, de longa data. E a Naldimar né? Exatamente, e a Naldimar, ela foi, eu acho que para dermato funcional, meu Deus, muitíssimo importante, né? Ela tá ali na Abrafidef desde sempre, né? Desde sempre. Desde sempre, foi assim, foi e é ainda uma pessoa que luta muito pela dermato, né? E com certeza, acho que aí dá para a gente falar um pouco de sorte nesse início dela ter cruzado o teu caminho, né? De ter te apresentado a associação. E sabe que eu digo, Sibeli, que eu falo que não foi sorte, foi Deus na minha vida, né? Porque, assim, eu falo que eu fui muito privilegiada nesse aspecto, né? De ter conhecido a Naldimar lá em 2009, 2010, e depois ter reencontrado ela, né? Você vê, eu fui sair daqui de Curitiba para encontrar com ela num congresso em Belo Horizonte. Então, assim, eu acredito que esses caminhos, eles não se cruzam por acaso, né? Sim. Então, realmente, eu falo para os meus alunos, estejam nos congressos, estejam nos eventos, vocês precisam ser vistos, né? Então, se eu não tivesse lá, e pense, lá em 2013, 2012, eu juntava dinheiro o ano inteiro para esses congressos. Não era uma coisa assim, estou com dinheiro sobrando, vou para um congresso em Belo Horizonte. Não, eu abri a mão de algumas coisas para poder estar nesses eventos. E foi isso que me gerou a possibilidade de me conectar novamente com a Naldimar. E foi aí que tudo isso aconteceu, né? Então, é muito legal a gente realmente usar essas oportunidades, né? E eu falo que isso não foi intencional, não esperava encontrá-la, nada disso, mas são possibilidades que a vida te dá, né? E que a gente tem que agarrar essas oportunidades aí como um presente mesmo.
É isso. Não, com certeza. Eu acho que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, o João também, e é assim, quem pode, né, quem consegue, claro, eu sei que são momentos, né, nem sempre dá, mas assim, tentem participar dos congressos, né? Assim, as associações hoje, elas têm eventos regionais, então às vezes, né, não dá para ir para um congresso nacional, mas comece indo num evento regional ali, né, do seu estado, mas eu acho que é a forma, eu sou super suspeita para falar, né, porque todo congresso que existe eu tento ir. É a forma, talvez, mais fácil da gente se atualizar, né? Porque assim, tudo de melhor que está acontecendo na área tá ali, e de network, né? Assim, de você conhecer pessoas e pessoas muito boas, pessoas, né, que com certeza têm interesses em comum, senão não estariam ali no congresso também, né? Então, eu acho que é uma forma muito boa da gente crescer enquanto profissional. Né? Então, assim, eu sou uma super defensora de participar de, né, congressos, eventos científicos, enfim. Assim, eu acho que a gente está conversando aqui com uma futura presidente da Brafidef, viu? Porque ela foi escalando os cargos ali, ó. Conselheira, não sei o que lá, vice-presidente. Eu esqueci de dizer isso, João. Eu esqueci de dizer, eu vou parar por aqui. Não, parou em vice-presidente. Ó, daqui, quando que termina essa gestão? Ano que vem. Não, então ano que vem nós vamos estar entrevistando. Água vai rolar. Ano que vem nós entrevistaremos João, atual presidente da Brafidef. É isso aí. Não é um desejo, não, gente. Não é um desejo, não. Mas se for para acontecer... A Sibeli sabe o quanto que é problema isso, né, Sibeli? Não, é desgastante. Assim, eu até te admiro por estar tanto tempo. Eu fiquei 2 gestões na Brafim, uma como vice-presidente, uma como presidente. E eu falei, não, agora é hora de sair, vamos deixar outras pessoas entrarem, porque é muito bom, né? Quem me conhece sabe o quanto a Brafim para mim, assim, faz parte de mim. Mas é muito desgastante, né? A gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? E eu acho que outras pessoas precisam também entrar, renovar, até para ter um outro olhar, né? Assim, eu acho que isso é importante. Sim, faz parte. Deixa eu fazer uma pergunta agora que é só por curiosidade mesmo. Durante vários momentos você falou assim, porque as minhas alunas, me parece bem óbvio que o teu grande público, né, grande, eu acho que a maioria realmente absoluta, assim, é composto por mulheres. Quantos por cento mais ou menos que você dá de aula, das tuas aulas ali, o público é feminino, e por que você acha que os homens talvez não se interessem tanto pela dermatofuncional? Eu vejo assim, eu acho que o primeiro receio é porque é uma área onde predominantemente cirurgia plástica são feitas por mulheres, né? Isso, estatisticamente, isso já está provado, que é mais mulheres que fazem cirurgia plástica. Eu vejo que muitos homens têm esse receio, né, dessa rejeição ali, porque a pessoa fica muito exposta, né? A pessoa está ali numa condição de vulnerabilidade, uma condição... Então, acho que acaba sendo um fator de bloqueio. Uma outra coisa é o desconhecimento, de achar que é uma área puramente estética, e não é, né? É uma área que a gente trabalha com reabilitação, com função. E hoje, para ser bem honesta contigo, eu não sei exatamente, mas eu já tenho mais de 2.000 alunos espalhados aí, e eu acredito que se eu tiver 10 homens, é muito. Nossa, olha só. Uau. Talvez até, né, Marcele, do próprio fisioterapeuta achar que ele não vai ser contratado pelas mulheres, né? Porque, assim, se tem tantas opções de mulheres, e aí, por toda essa questão que a gente sabe que pode acontecer, né, pelo receio de algum abuso ou assédio, alguma coisa assim, talvez o próprio homem ele não se sinta atraído por esse mercado, porque ele pensa assim, eu vou me capacitar, eu vou investir dinheiro na minha formação, mas eu não vou ter mercado porque eu acho que as pessoas não vão me escolher como profissional na hora de ser atendido, né? Talvez também tenha isso, né? Também tem, mas sabe o que eu acho? Que entra o que a Marcele falou, João, porque a gente automaticamente pensa na dermato, na estética. Mas nós temos, né, o Juliano Tibola, que é uma pessoa muito boa para a gente convidar para vir aqui pro
o podcast. Ele é ótimo, é um dos coração. É uma das referências em queimados. Em queimados. Assim, talvez eu me expressei mal, seja mais nessa área do pós-operatório, que na verdade é o que a Marciele acaba trabalhando mais também ali, né? Por isso que o grupo dela é essencialmente feminino. Mas é isso, sabe? Eu tenho vários conhecidos que já que fizeram meu curso e estão trabalhando e tal, mas é isso, é um mercado a ser explorado, né? Eu vejo que assim como talvez muitas mulheres acabem não querendo fazer ginecologista homem, prefiram ginecologista mulher, mas vai ter aquela paciente que prefere um fisioterapeuta homem, né? Então, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que é uma área a ser explorada. É uma área a ser explorada, concordo. E aí, assim, um complemento dessa mesma pergunta. Você tem atendido... O número de homens que você atende, ele tem crescido? Porque me parece também que tem mais homens fazendo cirurgia plástica também, né? Muito. Esse número tem crescido, sabe? Se eu não me engano, as últimas estatísticas é uma proporção de 88% a 12% homens, né? Cirurgia plástica. Mas a gente vê que esse número tem crescido, sim. Os homens, eles estão buscando se cuidar, né? Então, acho que essa questão da vergonha, do medo do julgamento, isso está ficando um pouco de lado e os homens estão buscando mais esse autocuidado. Perfeito. Eu não sei se você tem alguma coisa a falar nesses assuntos ainda, ou eu posso mudar um pouquinho o assunto aqui agora? Pode mudar, João. Fique à vontade. Agora eu quero que você fale um pouquinho, Marciele. Você falou que você é mãe, você tem 2 crianças, né? Que idade tem seus filhos? Eu queria que você falasse também dessa questão de como foi, né? Você nessa loucura de viagens e atendimentos e cursos, você engravidar 2 vezes, ter 2 gestações, ter 2, né, pós-operatórios também das cirurgias que você teve dos partos ali. Você nem sabe se ela teve parto normal, foi natural. Foi cesárea. Acho que ele olhou para minha cara, ele sabe que foi cesárea. Que isso. Então, assim, né? Eu me casei jovem, né? Tinha 23 anos. Esse ano a gente faz 15 anos de casados, eu e meu marido. E quando tinha 5 anos de casamento, a gente decidiu que teríamos a nossa primeira filha, né? Nosso primeiro filho. E veio a Laura. Hoje a Laura está com 10 anos. E quase 5 anos depois veio o Luca, que tem hoje 5 aninhos. Então, Laura, assim, ser mãe nunca foi uma questão que eu não cogitava. Isso, para mim, sempre foi algo que eu tinha muito certo, que eu queria ser mãe, né? E eu falo que a maternidade, ela veio junto com grandes momentos profissionais meus. Então, nascia um filho físico, nascia um filho profissional. Né? Então, veio junto com isso. Mas eu acho que a maternidade só me ajudou, assim, a querer crescer mais, a querer ser uma pessoa melhor e realmente fazer disso tudo profissionalmente um legado mesmo, né? Deixar uma marca na história da fisioterapia. E é assim que eu quero ser lembrada quando eu não estiver aqui, né? Que realmente eu fui uma profissional que fiz a diferença para a minha profissão. E os meus filhos, eles são combustível, né? Acho que a maternidade faz isso, né? Combustível para a gente querer ser uma pessoa melhor. Né? Sem dúvida. Claro que conciliar tudo isso é um desafio, né? E hoje eu estou buscando esse equilíbrio, porque tem momentos da vida que a gente tem que dar uma prioridade profissional, tem outras que acho que a gente tem que recuar como mãe, né? Então eu estou nessa busca por esse equilíbrio, para que eu possa cumprir aí todas as minhas funções, mãe, mulher, esposa, né? Da melhor forma possível. Acho que todo mundo está nessa busca, né? Desse equilíbrio, que nem sempre é fácil, mas assim, a gente tem que tentar correr atrás, né? E agora... Eu acho que faz parte... Desculpa, João, só te interromper. Eu acho que isso é facilitado quando a gente tem uma parceria, né? Então, assim, né? Quando o casal também
né, consegue, né, tem uma conexão maior, entende, né, está junto dentro dessa busca, até porque não só nós, né, nós duas aqui, mulheres, e o João homem, mas todos nós temos momentos profissionais que exigem, às vezes, mais de nós, né, e eu tenho certeza que o seu marido, o meu marido, né, eu falo com certeza, a Mari, a esposa do João, nesses momentos mais, né, onde o trabalho demandou mais de nós, eles estavam ali dando o suporte que as crianças precisavam, né? E eu acho que isso faz toda a diferença também, né? Eu diria que isso foi essencial para eu alcançar tudo que eu alcancei, sabe? Se eu não tivesse um marido parceiro, eu não teria alcançado tudo isso, né? Então, o André, além de parceria, ele foi um grande mentor na minha vida profissional, né? Foi ele que me ensinou a me valorizar, foi ele que pegava no meu pé para como que você chegou a esse valor de atendimento, como que você cobra isso, e eram respostas que eu não tinha, sabe? Ele perguntava assim para mim, mas qual que é o custo do teu atendimento? Eu ia saber que custo que era, eu só sabia o preço que eu achava que eu colocava, entendeu? Então, o André me ajudou em todo esse processo, né? De realmente identificar isso, de aprender outras coisas além da fisioterapia, né? De aprender a ser uma líder, de aprender a gerenciar o meu negócio, por mais que ele está à frente dessa parte de gestão hoje, mas eu tenho que saber minimamente, né, como fazer, como calcular, com certeza, né, para que eu possa entender, né, esses processos. Então, eu não tenho dúvida que ele foi peça muito fundamental na minha vida profissional também. Perfeito. Marciele, para a gente fechar agora, comentamos lá no início, né, sobre a questão espiritual. Qual que eu tenho entendimento sobre isso? Assim, quando você fala espiritualidade, você relaciona isso à religião, assim, qual que é o teu entendimento e por que que você se julga assim que se julga não? Por que que você julga que isso é tão importante para a vida da pessoa e que ajude ela a evoluir também nesse processo nosso de existência aí? Assim, ó, eu nasci num lar cristão, sabe? Eu nasci desde pequena, eu ia à igreja, eu sempre acreditei que Jesus era o meu salvador. Então, assim, essa questão para mim vem muito da minha infância e sempre foi muito forte. Mas de uns anos para cá, isso eu tenho sentido a necessidade de expor mais isso, sabe? É uma coisa meio louca, porque rede social, às vezes, assim, tudo que você expõe, você é julgado, né? Tanto positivo quanto negativo. E um dia eu falei para o meu marido, eu não vou negar a minha fé, né? Eu acho que isso faz parte de quem eu sou, da Marciele que eu sou hoje, é uma Marciele que acredita em Jesus como seu salvador. Então, eu passei a falar disso também no meu Instagram, porque isso é a parte da pessoa que eu sou, né? Uhum. Então, eu vejo isso hoje, para mim, é um ponto muito importante. E independente de religião, né, eu falo que eu quero falar para as pessoas que existe um Deus acima de nós, que existe um Jesus que morreu por mim, que morreu por você, né? Então, assim, eu quero que as pessoas saibam que existe essa pessoa que ela pode contar, né? Eu vejo hoje um mundo muito solitário. Ao mesmo tempo que você tem 20, 30, 50 mil seguidores, você está sozinho. Então, eu acho que as pessoas precisam se conectar com essa parte espiritual. E dentro da fé que eu acredito, que é crer em Jesus, eu tenho falado sobre isso. Então, para mim, isso hoje é algo importante e é algo que sempre que eu posso, eu vou falar, desde um paciente até um aluno, né, ou uma pessoa que esteja me assistindo, porque isso, para mim, de fato, é algo importante na minha vida. Então, assim, eu falo que tem pessoas que não te dão oportunidades disso, né, dessa conversa. Mas tem pacientes que estão abertos a isso. E não é algo forçado. A gente vai conversando e a conversa flui, né? E isso tem sido muito legal, sabe? Porque às vezes uma simples conversa muda o curso de uma vida
né? Seja de uma pessoa depressiva, de uma pessoa passando por um momento de dificuldade. Então, né, é uma conversa informal, mas que eu acho que eu consigo falar dessa questão de fé, dessa questão de esperança, e de acreditar que a nossa vida não vai terminar aqui, né? E tudo que a gente faz aqui vai ter uma consequência. Então, eu acho que isso faz da gente pessoas melhores, né? Sem dúvida. E se isso te faz bem, né? Se você sentiu isso, que você tinha que falar mais, cara, tem que mais levar a mensagem mesmo, assim, porque chega momentos da nossa vida, assim, como chegou o momento que você decidiu que você tinha que compartilhar um pouco mais do seu conhecimento sobre a dermatofuncional, que você se apresenta como fisioterapeuta, como mãe, por que não se apresentar como cristã se é nisso que você crê, né? E assim, hoje a gente realmente vive nesse mundo que parece que, assim, tem que ter uma polaridade. Ah, então se você é cristã, ou tem que te amar ou tem que te odiar. Não, cara, assim, não é assim que a coisa funciona. Cada um pode acreditar em uma coisa e tá tudo bem. E, assim, você querer falar sobre uma coisa, você não precisa tentar convencer a pessoa de que você tem que acreditar exatamente naquilo que eu acredito. Mas você falar no que você acredita e por que você acredita, pô, é maravilhoso. E que bom e quem não a opinião do outro também, né? Porque às vezes, assim, pô, não pensei por essa perspectiva, olha que bacana, tal. A gente tem que realmente ser um pouquinho mais aberto com relação a isso. E eu acho, João, mais ainda, assim, né? Porque se a pessoa acredita em outra coisa, né? Como o João falou, tá tudo bem, é só ela não ouvir, ponto final. Mas eu acho que a quantidade de pessoas que a gente pode alcançar com isso, talvez fazer a diferença, né? Uma palavrinha ali que muda e talvez mude um pouquinho aquele dia, é isso que importa, né? E o João falou mais cedo, eu para mim, assim, também venho, né, de uma família católica, né, muito, muito forte, mas eu confesso que, assim, quando os meus filhos ficaram um pouco maiores, isso se tornou para mim uma necessidade, assim, de mostrar para eles, talvez, como os meus pais fizeram quando eu era criança, de que a importância de ir à igreja, a importância de acreditar, né, em Deus, e, enfim, isso para mim ficou muito forte, assim, hoje é uma responsabilidade que eu tenho enquanto mãe. E sabe o que eu acho, Sibeli, assim, o que as pessoas têm que entender, né, as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes serão estudantes, pessoas que estão se formando, muitas vezes quando a gente é mais jovem, a gente não liga muito para isso. A gente se acha muito autossuficiente, né? A gente acha que a gente não precisa, isso é bobagem, né? E eu vejo, assim, que o quanto eu fui uma pessoa abençoada, sabe? E eu tenho certeza que tudo que aconteceu na minha vida, esses encontros, foi porque tinha o dedinho de um ser além de mim, cuidando de tudo isso, né? E outra coisa que a gente tem que também pensar é que uma vida, ela não é feliz. Uma vida completa não é só a tua vida profissional, assim como não é só a minha vida familiar. Para eu ser uma pessoa hoje, dentro do que eu acredito, eu tenho que ter as várias caixinhas em harmonia, que é a minha espiritualidade, que é a minha família, que é eu comigo mesmo, que é o meu trabalho. Então, quando a gente não tem isso equilibrado ou tentando equilibrar, isso uma hora vai fazer falta, né? Isso vai pesar em algum momento, né? Então, eu acho que quem está assistindo a gente tem que pensar por esse lado, que não é só a vida profissional, né? A gente precisa cuidar do que está aqui dentro, né? E eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente pensa mais nisso. Aquela velha máxima, né? Mente sã, corpo são, né? Então a nossa mente ela tem que estar em paz para o nosso corpo estar em paz também. Marciele, maravilhoso. Quem se interessou, que não te conhecia até hoje, né? E quer saber um pouquinho mais sobre você, onde que te encontra, onde que é mais fácil para saber um pouquinho mais sobre o que você faz? Então, o meu Instagram tá aqui, né? Marciele Martins Fisioterapia. Também tem o meu site, que é o www.marcielemartins.com.br. Então, ali tem todos os WhatsApps, né? Tem agenda de cursos, todos os meus contatos. Então, vai ser um prazer. Eu adoro interagir com a minha audiência,
sempre que possível eu estou ali respondendo, e às vezes eu mando um áudio para a pessoa, me perguntou uma coisa, ela fala, nossa, é você mesmo que responde. Eu falo assim, às vezes, né, às vezes eu demoro um pouco, tudo, mas eu sempre tento responder a todos, sabe? Porque todos são importantes, né? Acho que eu sempre tento manter esse relacionamento com todo mundo aí. Ótimo. E para quem está interessado, então, nos teus cursos também, ou no Instagram ou no site ali, vai achar. Se tiver uma turma ou presencial ou online, você vai divulgar por ali e a pessoa vai ter acesso, né? Sim, tem o meu Instagram do Academy hoje, que é Marciele Martins Academy também, que a pessoa pode ter acesso. Mas pelo meu Instagram vai ter todas as informações. Muito bem, então você é interessado aí só seguir a Marciele na página dela ali, que sempre que tiver conteúdo novo você vai acompanhar também. Se quem quiser te encontrar, onde que te encontra, qual é o caminho mais fácil? Também, né, pelo Instagram, @Cibele Melo Quinaut. Como já falei aqui algumas vezes, quem já está nos acompanhando há bastante tempo, eu trabalho com fisioterapia neurofuncional, trabalho muito com a parte de neuromodulação, então as estimulações transcranianas, né, tanto a magnética quanto a por corrente contínua, e tem uma vertente muito grande de estudo em dor neuropática, que é uma área da neuro que poucas pessoas trabalham, poucas pessoas conhecem. A gente tem muito paciente, né, que sofre disso e às vezes não é diagnosticado. Até, acho que com a Marciele eu nunca conversei, mas eu tenho uma prima que é da dermato, de pós-cirurgia plástica também, e ela sempre fala assim, se a gente precisa conversar, eu tenho muito paciente que pós-cirurgia faz, né, uma lesãozinha ali neuropática, eles perdem sensibilidade, tem umas que tem dor, e a gente, né, acaba se batendo muito ali para o que fazer, então é uma área que eu gosto muito, estudo há mais de 10 anos, né, já tenho livro publicado também com isso, e é uma área que eu gosto muito e sei que as pessoas ainda pouco conhecem, né, então é mais isso que a gente conversa, e também, né, igual a Marciele, às vezes demoro para responder, mas eu respondo todo mundo, então pode me procurar. E você, João? Muito bem. A Cibele foi modesta aqui, tá? Ela, sem dúvida, é a maior referência no nosso país de tudo que ela falou aí. Então, eu sei literalmente do que eu tô falando, porque acompanho o trabalho dela de muito perto aqui. Pessoal, quem quiser me encontrar, @investidordoutor, nessa página eu falo bastante sobre a questão de investimentos, né? De como é importante nós, enquanto profissionais da saúde, nos planejarmos também para nossa aposentadoria. E é sempre importante, então, cuidar da nossa saúde financeira. Isso vai fazer uma grande diferença para lá na frente, quando a gente precisar. E quanto mais cedo começar, muito mais fácil de se fazer também. Basicamente é isso. Marciele, que papo gostoso. Muito obrigado pela tua presença aqui no Fisioverso. Eu tenho, assim, certeza absoluta que todo mundo que ouviu, que assistiu aqui, tá encantado com todas as fases da sua vida, como que foi, os desafios que você enfrentou e onde você conseguiu chegar, e você mostrou que é possível, né? Mesmo começando, como você mesmo falou, com quase nada ali, olha onde você chegou, então foi super bacana te ouvir aqui. Muito obrigado por ter disponibilizado esse teu tempo, que é tão restrito, para estar aqui no Fisioverso. Obrigado mesmo. Imagina, a Cibele, quando me convidou, eu me senti honrada. Falei, com certeza vamos estar lá, né? E a mensagem final que eu quero deixar é que ninguém começa grande, sabe? Então, eu acho que todo mundo aqui, né, nós que já estamos aí ao longo dessa jornada, ninguém começou grande, né? A gente foi conquistando degrau a degrau, superando os desafios e o mais importante, não desistindo, né? Porque se tivéssemos desistido diante das dificuldades, não estaríamos aqui. Então, e não é porque estamos aqui que não passamos dificuldades. Então, eu quero deixar essa mensagem, né? Porque eu falo que o começo não é fácil, né? Mas se a gente consegue ir vencendo essas barreiras, e como a Si falou, um dia é o vale, outro dia é o pico, né? E ao longo da vida vai ser assim, né? Nós vamos colecionar vitórias, mas vamos colecionar, às vezes, mais derrotas. Mas, né, o importante é a cada vitória a gente usufruir disso e ser um combustível para a gente alcançar o próximo, né? Então, é isso. Muito obrigada.
a vocês, espero que gostem desse bate-papo, tenham gostado, né, desse bate-papo, e contem comigo caso desejem seguir pelo pós-operatório. Olha, em breve, vamos mandar mensagem para o marido, em breve. Marci, querida, que bom ter você aqui. A gente, né, por uma época conseguia se encontrar mais, né, e agora bastante menos, né, muito menos do que a gente gostaria, mas assim, foi muito, muito bom. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo viram o nosso propósito aqui, né, o multiverso da fisioterapia, como o mundo dá voltas, né, de uma menina que lá atrás começou pensando na ortopedia, né, não pensava na dermato, e que revira a volta, né, que hoje você é vice-presidente da Brafidef, e com louvor, né, o quanto você fez a diferença dentro dessa especialidade e com certeza dentro da fisioterapia, né, eu tenho certeza que muitas pessoas vão conseguir usar isso como um propósito, como um modelo, e buscar mais, né? Buscar sempre mais e ter expectativas, né? Melhores e maiores, porque eu acho que a nossa profissão hoje, a gente... eu digo assim, sem sombra de dúvidas, a gente pode viver dignamente da nossa profissão, né? E temos muitas possibilidades. Também, como a gente falou, não acontece do dia para a noite, a gente não se forma e não acorda, né, lá no topo. Mas, né, se vocês se dedicarem, estudarem bastante, né, todos nós que estamos aqui ainda estudamos muito, ainda lemos muito, ainda nos dedicamos muito, mas, né, tendo resiliência também, você pode ser um fisioterapeuta não só realizado por amor à profissão, que todos nós aqui amamos a nossa profissão, mas também, né, viver dignamente e dizer, né, essa profissão me levou muito longe, né, e obrigado, eu tenho certeza que essa mensagem você deixou aqui. Obrigada. Vamos para a nossa despedida? Vamos lá. Então, vamos lá, 3, 2, 1. Um abraço, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.